Olá, aquariano, aquariana, seja bem-vindo ao canal Rosa Vermelha dos Ventos e vamos a mais uma tiragem para vocês com um recadinho da espiritualidade. Vamos começar com o orixá que vai estar regendo esse momento de vocês. Lembrando que essa é uma mensagem atemporal e intuitiva. Então, independente de quando chegar até ti, pode ser que tenha algo nela para ti, tá? Vamos ver qual o orixá que vai estar regendo o período da tua vida, qual a mensagem dele para você. Depois seguimos com o Reino Encantado, trazendo mais uma mensagem, Lenormand para clarear, e finalizamos com a mensagem do Shiva para vocês. Quem não conhece o Shiva é um dos deuses supremos do hinduísmo. É ele que é responsável pela construção e destruição dos mundos. Ele é o tudo do todo, né? Vamos lá. Ele faz par com Shakti. É o complemento divino dele. É um guerreiro muito forte, um lutador que ele abraça aí seus filhos e sempre com proteção. A carta que saiu para vocês, nada mais, nada menos que o orixá mensageiro do reino dos orixás, o Exu, que é o mensageiro dos orixás, é quem guia nossas pernas, né, da nossa movimentação. Ele também abre e cuida dos nossos caminhos. Aqui a mensagem dele para vocês é um pedido para vocês cuidar. Vocês devem tomar cuidado para não ser escravizados pelo materialismo, poder, e não ser irritante em suas situações e atitudes. Então, cuidado nesse período aí que tu tá vivendo para te não se tornar uma pessoa irritante conforme as tuas atitudes. Sabe aquelas pessoas assim que estão sempre falando a mesma coisa, estão sempre querendo ter razão em tudo? Isso daí às vezes é um abuso de poder. A gente nem tem ideia do quanto a gente permite que o ego suba e a arrogância tomar conta de nós. Então cuida aí no que tu estiver fazendo, tá, Aquário? Esse período aí pra te não ser visto dessa forma, que isso pode te atrapalhar. Vamos ver aqui com o Reino Encantado qual a mensagem. É pra pegar essa daqui? Sim. É pra pegar essa carta da consciência, tá? Aqui saiu a carta da consciência. Faz tempo que eu não vejo ela. Viva o agora. Tenha consciência dos seus pensamentos e procure por sinais e orientação. Então, tem que tomar consciência aí do que tu tá fazendo, das atitudes que tu tá tendo aí na tua vida, tá? Mais uma cartinha aí para Aquário. E aqui saiu a inocência. E a inocência fala para você tirar um tempo para brincar, estimular sua criança interior e viver com um senso infantil de encantamento. O que isso quer dizer, Aquário? Tem meditações aqui no canal para curar a criança interior. Alguns de vocês aí pode estar agindo meio com infantilidade, com birra, nesse período. Ou pode estar envolto de pessoas que agem dessa forma. Então vocês precisam tirar um tempo para vocês brincar. Você não faz mal a idade que você tenha, tá? Tu pode brincar, tu pode ser leve. E aquele senso infantil de encantamento é tu olhar as coisas com admiração, com curiosidade de uma criança. Sabe quando tu faz aquelas mágicas, aqueles truques berrantes até, que as crianças olham e... eu falo isso porque eu sou professora. Então tu faz às vezes coisas tão simples, mas que as crianças veem aquilo com uma admiração, com um encantamento tão grande que só por isso, essa visão delas, a tua aula inteira valeu. Então, deem uma olhada para a vida dessa forma, com esse encantamento. Se permitam ter esse encantamento na vida de vocês. Vamos ver aqui o que Lenormand traz de explicação sobre essas situações que Exu trouxe e que o Reino Encantado está pedindo para vocês. Aquário. Tá bom. Vamos cortar mais uma vez. Vamos jogar mais umas cartas. E daí vamos fazer mais um corte. Vamos tirar as cartas. Oxi. Tem um toado de carta aí porque quer sair, mas elas não viram. Então agora vamos cortar. Aqui, primeira carta, saiu a energia masculina.
Segunda carta aqui, o jardim. Uma pessoa aí que convive no teu meio. Essa energia aqui é aquário? Não, tá falando de uma segunda pessoa, tipo, ou de uma terceira pessoa, né? Convive no teu meio. E aqui a torre. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Pra mim não falar bobagem. Deixa eu ver esse jardim aqui. E a torre é o 19. Ó, aqui esse homem, a torre, esse homem, o jardim e a torre, tá falando para você assumir a responsabilidade e as consequências com teus atos. Ó. Tem uma pessoa aí que é do teu meio social, a pessoa que tu convive aí, pode ser pai, tio, namorado, amigo, que tu precisa assumir as consequências pelos teus próprios atos, para te ter uma elevação aí. Para isso, talvez tu precise olhar essa situação um pouco mais de longe, manter um distanciamento da situação. Desculpa, gente. Quis me dar uma crise de soluço. Às vezes me dá isso durante a tiragem, não sei porquê. A energia pega no plexo solar e daí afeta. Para te compreender essa situação com essa pessoa. Muitos de vocês aí já entraram num período torre por essa pessoa. O que quer dizer um período torre? Um período em que tu se isolou, onde teve muita tristeza e bastante dor, devido a essa energia masculina. Mas aqui é necessário tu olhar para essa situação que tu vive ou viveu com essa pessoa e assumir a consequência dos teus próprios atos. O que é teu? O que foi que tu fez dentro dessa situação? Por que tu entrou nesse período torre? Olhe isso. Opa. E aqui, ó, a raposa, ó. Tem uma raposa aí olhando para longe. A criança trazendo uma renovação, mas também fala da infantilidade. E o urso. Vixe, gente, pensa numa situação aqui de trapaça. Tu tem muita força interior, Aquário. Tu tem. Tu é uma pessoa muito forte. Aqui, o centro da tua jogada é a criança. Mas tem situações que às vezes foge. Aqui, essa raposa, não sei porque hoje ela tá me parecendo tão meditativa. É como se ela estivesse olhando para longe, para algo que ela perdeu. Pode ser você? Aqui estão me dizendo que não. É essa energia masculina. Ele é tão calculista, ou ele foi tão calculista dentro dessa situação que ele viveu contigo. Ele planejou tanto. Foi tão astuto que hoje ele olha para fora, para trás, pro passado, ó. Olha o jeito que ela tá posicionada ali, meio que olhando para trás, olhando para longe e fica visualizando talvez até o que perdeu ou o que podia ter sido. Essa é a resposta, é o que podia ter sido, não foi o que perdeu, foi o que podia ter sido. É saudade. Essa pessoa sente muita saudade. Mas tá vindo uma renovação. Porque essa pessoa agiu da forma que agiu por infantilidade, por birra, por inveja. Vamos terminar aqui as cartas para ver o que dá. Aqui, isso aqui gerou muito desgaste. Mas aqui tem uma mudança, ó, uma mudança que traz uma renovação aqui. E aqui para dentro da casa, uma mudança para dentro da casa. Isso vai trazer uma estrutura para vocês, tá, Aquário? Essa energia masculina vai ter um renascimento dessa situação com essa energia masculina dentro da casa de vocês.
Pra quem ainda tem contato com essa energia masculina e que tem envolvimento romântico, cuidado com os bebês. Não é pra todos isso, mas é pra alguns. E o desgaste foi gerado por causa da astúcia, tá? Esse desgaste dentro dessa situação que vocês viveram aí com essa pessoa foi gerado por causa das traições. Isso deixou a vida de vocês muito desgastada. Mas aqui, ó, tá vindo uma renovação que vai trazer uma elevação, não é equilíbrio aquilo ali, uma ressignificação, uma reestruturação dentro da vida de vocês, tá? Que a criança tá trazendo aí um renascimento. E esse desgaste vai ter uma renovação, vai ter um renascimento nele. Vocês precisam olhar uma situação de fora, vocês têm muita força interior para vocês crescerem como pessoas, para vocês precisam se interiorizar, para vocês. E é seguro vocês fazer isso, porque aqui a casa fala de estrutura, vocês têm a estrutura necessária para fazer essa interiorização, para conseguirem e para vocês vencerem essa inveja, essas traições que tem no meio social que vocês vivem, vocês precisam mudar. Mudar a forma de agir, usar a astúcia, usar a inteligência de vocês e não aceitar mais qualquer coisa na vida de vocês, tá? Vamos ver aqui no fundo do deck. O fundo do deck traz uma comunicação que ilumina, ó. E traz um corte dentro de uma parceria. Mas para isso, vocês precisam ter uma comunicação leve, vocês precisam soltar algo para vocês poderem ir mais longe. E isso aqui o cavaleiro vai trazer bem rápido para a vida de vocês. Isso aqui é para ser aquário. E daí isso vai trazer felicidade para a vida de vocês e a serenidade que vocês estão buscando. Trazendo a transformação dos conflitos que já teve, dos conflitos emocionais, da insegurança. Mas para ter essa transformação, vocês precisam soltar aquilo que não condiz mais para carregar. Vocês já carregaram muitos pesares, vocês já carregaram muita culpa, muita dor, muito sofrimento. E vocês não precisam mais isso. Mas a decisão tá aqui, ó. A espiritualidade vai ajudar vocês a tomar. Tem decisões importantes que vocês precisam tomar com relação a essa situação e esse desgaste todo que já ocorreu. E é seguro vocês tomar essas decisões, ó, porque aqui tá a âncora. É seguro. Vocês estão sendo guiados para fazer esse corte, para ter uma colheita. E essa colheita traz o quê? Traz o conhecimento de algo que vocês ainda não sabem. Com relação às traições, às trapaças, à inveja, ao veneno que teve, o envenenamento que teve dentro dos sentimentos de vocês. Porque vocês têm sentimentos e têm sentimentos abundantes, ó. E tem aqui, ó, uma mudança que vem de longe, que vai trazer equilíbrio e solução para os problemas. Que esse equilíbrio é a solução para os problemas, tá? Vocês tomar consciência dessas situações que não querem mais para a vida de vocês. Vocês precisam aprender a dizer não, espiritualidade. Aprender a dizer não para aquilo que não condiz com a realidade de vocês. Gente, a gente tá em 2025, quase em 2026, estamos fazendo o despertar da energia masculina. Não só as pessoas da energia masculina estão tendo um despertar, mas nós estamos tendo o nosso despertar interno da energia masculina, que é a energia do ancoramento e da realização na matéria, o ancoramento dos projetos, planos que viemos desenvolver aqui. Então, por isso, tá tendo essas finalizações, assim, porque se vocês olharem, basicamente, tudo que é tiragem tá falando muito de finalização, de renovação, por causa do quê? Do ancoramento da energia Yang no plano físico. Vamos ver agora com Shiva o que ele traz para vocês. Qual a mensagem que Shiva tem para finalizar. Usar essa carta aqui. Essa daqui. Tá bom. Aqui saiu essa querida carta. E a mensagem do Shiva é... Como é que se lê isso aqui? Satkrit. Acho que é assim que se lê. O bem-vindo, eu recebo. Shiva, como última parte do ciclo cósmico, sempre é bem-vindo.
porque representa a possibilidade da criação ser eterna. Receber de braços abertos a sua missão kármica por meio do reto agir e do reto pensar é a melhor solução para as adversidades. Se tiver que viver, receba. Não fique... Isso vem bem de encontro com a energia da inocência, com a energia da consciência. Tome consciência que não adianta você ficar reclamando. Tem um ditado que diz assim: aquilo que não tem solução, solucionado está. Então apenas viva, que quando tu vê, termina e o universo passa adiante, quando tu conseguir concluir com leveza a tua prova. Bom, gente, essa foi a mensagem para vocês, Aquário. Espero que tenham te ajudado aí de alguma forma. E até o próximo vídeo.